Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal, continuando a nossa série gratuita Desenvolvimento de um Sistema Completo utilizando a VCL do Delphi. Hoje a gente vai dar continuidade na geração dos relatórios. Na aula passada a gente começou a elaborar o relatório de agendamento por período, então hoje a gente vai dar continuidade. Lembrando que se você quiser o código-fonte dessa aula, desse sistema de agendamento, basta clicar no primeiro link da descrição, que eu mostro como que faz o download, tá bom? E lembrando também que o nosso sistema de vendas e pedidos também já está disponível para aquisição. E se você se tornar membro do canal, você ganha um desconto de 35% na aquisição desse sistema, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui o relatório que a gente desenvolveu na aula passada. Ele já tomou essa forma aqui, então a gente precisa preencher os valores de acordo com o período. Então eu vou vir aqui no nosso código, vou abrir aqui os dois formulários que a gente fez nas aulas anteriores. Para quem ainda não assistiu, eu vou deixar no card a playlist para entender como é que a gente chegou até aqui, tá? Então, eu poderia, pessoal, muito bem colocar uma FD Carry aqui nesse formulário, colocar um Data Search e ligar esse relatório nesse Data Search nessa Query, tá? Colocar aqui o SQL que eu quero e simplesmente gerar o relatório assim. Só que a gente não está fazendo dessa forma, colocando o componente físico. A gente usa a classe e cria o componente em tempo de execução, tá? Por quê? Porque é mais fácil de dar manutenção nessa forma. Porque lá na frente, se eu precisar trocar o componente dessa paleta FireDAC, por exemplo, fica muito mais fácil de trocar quando é via código, tá? Não preciso ficar colocando todo o SQL de novo, criando os campos, enfim. Então eu vou ligar o nosso relatório aqui a esse DS padrão. Eu vou deixar ele aqui, esse data source, tá? E para vocês terem uma ideia, pessoal, como esse sistema é pequeno, é muito fácil de você trocar os componentes caso haja necessidade. Se eu quiser, por exemplo, mudar para os Zeus, basta eu trocar o componente. Só que da forma como a gente faz, é só dar um Ctrl F, pessoal, Ctrl Shift F, localizar o FD Carry, aonde eu usei, ó, e trocar esse tipo de componente, colocando da paleta Zeus, por exemplo, ou da IBO, qualquer um que vocês desejarem, tá? Então eu acredito que fica muito mais fácil dessa forma de dar suporte. Nesse sistema que a gente está desenvolvendo, é muito fácil porque são poucos formulários. Mas, por exemplo, eu tenho um sistema aqui que eu desenvolvi em 2007, mais ou menos, pessoal, e eu utilizei um componente, o MDO Carry, que esse componente foi descontinuado, tá? No Delphi 7. E só para vocês terem uma ideia, se eu abrir esse projeto aqui para vocês visualizarem, ó, olha o tanto de carry que eu coloquei aqui. Então imagina ter que trocar uma por uma, colocar todo o SQL de novo, adicionar os campos necessários. Tem campo que é calculado, então teria que ser criado de novo. As máscaras dos campos de valores, tá? E olha o tanto de formulário que eu tenho nesse sistema. Ele é grande, tá? Então, pessoal, ficaria muito difícil de dar manutenção. Por isso que a gente hoje eu só utilizo classe e crio os componentes manualmente, porque é muito fácil de dar manutenção e deixar o sistema mais de forma portável, tá? Com portabilidade para trocar os componentes. Mas fiquem a critério de vocês. Se vocês quiserem colocar o componente físico aqui, pode colocar. Eu vou mostrar para vocês como desenvolver uma classe para gerar esses relatórios, tá? Então, depois de adicionado aqui, ligado o nosso relatório a esse DS padrão, eu vou vir aqui em File, New, Unity, e a gente vai criar a nossa classe de relatórios. Eu vou chamar aqui classe.relatórios, vou salvar ela. E aí, para a gente se basear e agilizar esse vídeo, que ele vai ficar muito longo, eu vou abrir a nossa classe de agendamento para a gente ter uma base já, não precisar ficar digitando linha por linha. A gente copia aqui a parte essencial dela. Eu quero copiar essa uses, então copia ela, dá um Ctrl C, joga aqui embaixo do interface.
Depois eu volto lá na classe de agendamento, ou melhor, antes eu digito aqui type, ter relatórios do tipo class, então eu crio o meu tipo de classe, tá? Vou chamar ele de ter relatórios, e aí eu vou copiar os parâmetros e as properties aqui da nossa classe de agendamento para agilizar. Dou um Ctrl C, venho aqui, dou um Ctrl V, e aí eu excluo o que eu não vou precisar, que são esses campos. Vou deixar só o parâmetro de conexão, essas propriedades aqui, e aqui eu deixo só o básico, o create e o destroy. Tirar esse end, dar um Ctrl Shift C para o Delphi criar a declaração desses procedimentos. E aqui no create eu vou colocar a nossa classe ou melhor, a nossa propriedade de conexão vai receber o nosso componente lá do banco de dados quando eu fizer a criação dela. E aqui no private eu vou declarar uma variável, vou chamar ela de fcarry agendamento período, e ela vai ser do tipo tfdcarry. Então, essa carry vai ser responsável por fazer a chamada do nosso select, do nosso SQL, nosso select, do form agendamento período, do relatório de agendamento período. Então, vou declarar ela aqui no public, a property dela, ela vai ler e escrever na própria variável f, carry agendamento período, então write f, carry agendamento período. Então, dessa forma, eu crio uma variável do tipo tfdcarry, que é a mesma coisa de jogar o componente físico lá dentro do formulário de relatórios, tá? Então, aqui no create da classe, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar essa variável, vou inicializar ela. Então, eu coloco fcarry agendamento período, recebe o tfdcarry.create e o dono dele vai ser new. Depois de criado, no destroy da classe, eu destruo essa carry para evitar o memory leak. E agora eu preciso atribuir a conexão para ela. Falar para o Delphi quem que vai ser o componente de conexão dessa carry. Então, fcarry agendamento.período, connection, recebe a nossa variável aqui que está passando no create. Ou também, se eu colocasse aqui o fconexão, também daria certo, tá? Então, dessa forma, está tudo certo para eu poder utilizar essa carry agendamento já. E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um procedimento aonde ele vai atribuir o select, o SQL para essa carry. Então, eu vou criar aqui um procedure, eu vou dar o nome para ela de PRC agendamento período. E por parâmetro, eu preciso passar o período que eu quero consultar. Então, início e fim. Vou criar esses dois parâmetros aqui, início e fim, do tipo tdate. Dessa forma, eu dou Ctrl Shift C, o Delphi cria a declaração dela aqui embaixo. Então, eu vou pegar aqui o fcarry agendamento período, ela já está criada, inicializada, então eu dou um close. Depois eu dou um select sql.clear, só por medida de segurança, e depois eu adiciono o nosso select. A gente não entra em detalhes de select aqui, pessoal, mas ele já está quase pronto. É só vir aqui na classe agendamento, pegar o select do agendamento aqui, ó, porque ele mostra quase todos os dados que a gente precisa. O nome do cliente, a data, o horário, o nome do profissional. Então, a gente só vai precisar fazer um ajuste para mostrar também o nome do usuário. Então, eu vou precisar fazer mais um inner join nesse select aqui, com a tabela de usuários. Por quê? Porque aqui no nosso relatório, ó, eu mostro o nome do profissional, o nome do cliente e o agendado por é o nome do usuário que fez o agendamento. Então, eu preciso também fazer esse inner join. Eu vou fazer esse select aqui, vou correr com o vídeo para ele não ficar muito longo e assim que estiver pronto eu volto. Bom, pessoal, depois de adicionado o nosso select, eu vou mudar aqui a desktop para vocês poderem ver.
Então eu seleciono os campos que eu preciso, o cliente, o profissional, o usuário, a data e a hora, da tabela de agendamentos e dou um inner join com o cliente para saber o nome dele, com o profissional para pegar o nome do profissional também e com o usuário para pegar o nome do usuário. E aqui no where eu coloco where a data do agendamento estiver entre o início e o fim que eu digitei, tá? O Between vai fazer essa verificação para gente. E depois eu ordeno aqui no Order By pela data primeiramente e logo em seguida pela hora, tá? E depois passo os parâmetros para o nosso SQL, os parâmetros que eu coloquei na chamada da própria função, a data de início e a data de fim, e depois dou open na query. Dessa forma, a nossa query já está criada e abastecida com SQL. Repetindo, é o mesmo processo de colocar a query aqui no nosso formulário, tá? Colocar esse SQL dentro dela e criar os campos. Mas como a gente não está fazendo dessa forma, então eu estou mostrando para vocês como criar via classe. Essa classe de relatórios vai conter todos os relatórios do sistema, tá? Depois eu seleciono todos os campos que vão receber os dados aqui e coloco na propriedade Data Search dele ligado no nosso DS padrão. E agora eu preciso colocar manualmente os campos aqui do nosso Select, ligar eles com os campos aqui do relatório. Então esse primeiro vai ser a data, então aqui na propriedade Data Field eu coloco DT Data, na hora eu coloco HR hora, vou ajustar um pouquinho aqui porque ele está um pouco torto, um pouco fora do alinhamento com o título. O nome do profissional é o DS Profissional, o nome do cliente é o DS Cliente. Por isso que é importante, pessoal, dar um nome para cada campo corretamente, porque se eu colocasse DS nome na tabela de profissionais, DS Cliente, ou melhor, DS nome também para a tabela de cliente e na de usuário, eu ia ter 3 campos com nome igual. Então aí poderia dar problema no Select e você ter que fazer um cache aqui, um cache não, desculpa, você teria que colocar o nome de cada campo na frente da coluna que você seleciona no SQL, tá? Então, por isso que é importante criar as tabelas com nomes distintos, tá? Sempre verifique isso quando for criar suas tabelas. Então, depois de colocado o nome dos campos, eu vou vir aqui no botão visualizar e eu vou fazer a chamada desse relatório, dessa query, aqui logo depois que eu criar o nosso formulário de relatório de agendamento e passar os parâmetros de data lá para o título dele, tá? Então, depois de feito, eu vou dar um Alt F11 para adicionar nessa uses aqui tanto a unit dados que a gente vai usar para chamar o nosso componente de conexão, tanto quanto a classe de relatórios que a gente vai fazer a chamada dele. Depois de colocado essas uses, pessoal, essas units na uses, a gente cria aqui a nossa classe, a nossa variável da classe. Então, no público eu coloco relatórios, recebe T relatórios. Para essa declaração funcionar, a classe relatórios tem que estar nessa uses aqui em cima, tá, pessoal? Não pode estar na de baixo. Se tiver nessa daqui, não funciona. Então, depois de colocar relatórios aqui, declarar nossa variável, eu vou vir no create desse formulário e eu vou criar a nossa classe no próprio create dele e destruir ela no destroy. Então, essa classe vai ser criada quando esse formulário for criado e vai ser destruída quando ele for destruído. Dessa forma, a gente tem um controle mais preciso da criação dela, evitando ocupar memória sem necessidade, tá? Então, relatórios recebe trelatórios.create, formdados.fdconnection, a gente tem que passar o nosso componente de conexão, e aqui relatórios.destroy. Então, agora eu já estou podendo trabalhar com ela de maneira correta, sem dar memory leak, sem dar access violation, enfim. Eu vou vir aqui logo depois da atribuição das datas no título do relatório e eu coloco relatórios, que é a nossa classe, ponto, PRC agendamento período, que é o que a gente acabou de criar. E aqui eu vou colocar
str_to_date, porque os parâmetros são do tipo data. E eu vou pegar a data digitada nos campos edit, tá? Então eu coloco aqui data fim e aqui data início.text. Então dessa forma, pessoal, a gente faz a chamada do nosso procedimento que acabou de ser criado. Deixa eu mudar a desktop aqui de novo para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, depois de feito a chamada do nosso procedimento, a nossa query lá da classe foi preenchida, né? Ela foi preenchida com select e com os parâmetros corretos. Então eu preciso ligar o DS padrão aqui do nosso relatório a essa query aqui, ó, que foi chamada no nosso procedimento. Tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui logo após a chamada do então eu venho aqui, ó, pessoal, logo após a chamada do procedimento e coloco forma e relatórios agendamento período, ponto ds padrão, ponto dataset recebe a nossa query do relatório. Então, relatórios ponto query agendamento período. Então, dessa forma, a gente liga o nosso DS padrão a query e, consequentemente, o relatório, o nosso formulário ali de relatório na nossa query, tá? E aí eu preciso fazer um detalhe aqui, que é mostrar o total de registros que foi encontrado nesse período. Então eu coloco form relatórios período.lbl total.caption recebe o str to int, ou melhor, aqui é invertido, pessoal, é int to str. Então eu vou colocar o número de registro da nossa query agendamento período, que ele vai mostrar o tanto de registro que foi encontrado. Na aula passada a gente criou esse label justamente para mostrar esse record count aqui, que é o que é responsável por contar o número de registros que a query trouxe, tá? Então esse LBL total, ele foi adicionado no nosso form relatórios aqui, ó, aqui embaixo, ó, total de agendamentos no período 0, esse 0 aqui é o LBL total. Então ele vai mostrar o número de registros que foi encontrado. Então assim a gente monta o nosso relatório, deixa ele certinho, a gente já pode compilar para ver como é que ficou. Vou entrar com o usuário padrão, vou chamar aqui relatórios, escolher agendamento por período, vou digitar um período grande, porque eu não lembro quais agendamentos que estão marcados aqui. Então, de 2001 a 2030, ele encontrou um na data do dia 5/7 para o profissional que tem o nome de profissional, cliente padrão para testes e total de agendamentos no período igual a 1. Então, dessa forma, a gente monta o nosso relatório. Se eu vier aqui e adicionar um agendamento novo, por exemplo, vamos buscar aqui o cliente, vamos ver quantos ele já tem aqui o dia 5/7, que foi o que a gente encontrou lá no relatório. Então eu vou adicionar mais um, vou selecionar a data de hoje, marcar o horário para meio-dia e confirmar. Depois de selecionado o horário, eu vou selecionar o cliente que eu quero, vou dar um enter aqui, ele me mostra todos. A gente fez isso nas aulas anteriores. Confirma, foi marcado o agendamento, então ele tem que mostrar aqui no nosso relatório. Vou escolher aqui 1/1/2001 a 1/1 de 30, para ficar mais fácil. Visualizar, e aí está mostrando os dois agendamentos, o que eu acabei de fazer e o que já tinha no nosso banco de dados, tá? Então, se eu mudar a data aqui, ó, pessoal, vamos colocar 26/7/2022, que é a data que a gente está trabalhando esse vídeo, até o dia 27/7. Visualizar, ele só vai mostrar um. Então, no nosso relatório está feito, testado. Tá? Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de deixar o like. Lembrando que o código fonte está no primeiro link da descrição. Muito obrigado e até a próxima.